Qual a relação entre Estado e partido? Na sociedade, um partido pode controlar um Estado? Ao longo da história já aconteceu esse tipo de coisa? Quais as experiências que nós já tivemos e quais as suas implicações? É isto que nós vamos ver nesta aula de ciência política. No século XX, o socialismo muda o projeto ideológico e institucional. A partir da Revolução de 1917, a Revolução Russa, temos um Estado socialista que se estabelece na sociedade. A antiga Rússia feudal, agora passa a ser uma sociedade socialista, e o que vai acontecer também é que essa sociedade vai ter o Estado controlado pelo partido político, o Partido Comunista Russo ou Partido Socialista Russo. E o que dá início à União Soviética. No Estado-partido, nós vamos ter o marxismo como a corrente central orientando a organização daquela sociedade, a sociedade russa. Mas vamos entender também alguns aspectos. Ao longo da história, nós tivemos alguns momentos, alguns períodos, que o Estado passou a ser controlado pelo partido político. Na Alemanha nazista, tivemos o Estado controlado pelo Partido Nazista, e na União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vamos ter um Estado controlado pelo partido, cuja ideologia vai se basear no pensamento marxista. Já no lado do nazismo, nós vamos ter um Estado-partido que vai ter um direcionamento ideológico de direita, conservador, de extrema direita, que inclusive vai perseguir os partidos socialistas ou comunistas. O partido alemão, liderado por Hitler, vai ser o partido que vai controlar aquela sociedade alemã. O marxismo como ideologia oficial de todos os partidos socialistas. A proposta ideológica, a teoria crítica de Karl Marx, que se coloca contrário ao capitalismo, vai ser a orientação central para os partidos socialistas. A partir da Segunda Guerra Mundial, vamos ter a divisão entre capitalismo e socialismo. O capitalismo liderado pelos Estados Unidos e o socialismo liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os partidos socialistas que vão se formar no leste europeu, o bloco do leste europeu, vão ser combatidos, criticados pelos partidos que aderem ao capitalismo liberal. Mas o marxismo vai ser exatamente a teoria central de contestação do regime capitalista. Então, quando se formou a chamada Guerra Fria, foi exatamente quando se polarizou o mundo entre capitalistas e socialistas, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial. O marxismo ele triunfou, tornou-se uma referência doutrinária na União Soviética, mas não só na União Soviética, e nos países do leste europeu, por exemplo, como Tchecoslováquia, Hungria, aí vai ter Polônia também. E na América Latina vamos ter a orientação marxista com a Revolução Cubana. Cuba vai ter a base teórica, vai ser a orientação do regime cubano, que também vai se formar um Estado-partido ali, ou seja, o Partido Socialista de Cuba vai ser o partido que vai controlar a sociedade até os nossos dias hoje. O marxismo, através dos que o reivindicam, institucionaliza-se. Então, com o leste europeu formado pelos países socialistas também, formado pelo regime socialista, vamos ter a institucionalização do marxismo, principalmente a teoria central que vai reger a União Soviética e todos os países socialistas, inclusive Cuba também. Poderosas organizações, estados ou partidos se estruturam, se tornando doravante parte integrante da realidade do socialismo. A partir de 1917,
o polo de atração do movimento socialista se tornou um Estado que vai ser a União Soviética. A União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, vai exatamente ser o centro do socialismo baseado na teoria marxista. Ideologia e instituição. O socialismo se anuncia após Marx e pede para responder questões que ele não colocou ou que não resolveu, porque Marx viveu no século XIX e o socialismo, ao longo do século XX, ele vai passando também por transformação junto com o regime capitalista. As novas demandas políticas, sociais, econômicas, vão exigir também uma ressignificação do socialismo. O estatuto do texto de Marx e Engels torna-se equívoco, uma filosofia da história, uma teoria da revolução. Essa é a questão que vai ser levantada, ou questões que vão ser levantadas a partir dos problemas surgidos com a instituição de fato do socialismo. Então vamos ter, é uma filosofia da história ou uma teoria da revolução? Podemos dizer que são duas coisas, né? Porque vai ser uma filosofia da história que vai criticar a forma como a sociedade se tornou capitalista, vai questionar o regime capitalista e vai ser uma teoria da revolução porque a partir das ideias do Karl Marx vamos ter a necessidade de implantação de um socialismo científico que vai mudar o regime de uma sociedade para outra, uma sociedade capitalista para a socialista. Lembrando que a União Soviética, a Rússia, não chegou a ser um regime capitalista, um modo de produção capitalista. Ela passou do feudalismo para o socialismo. Isso aí já foi um ponto muito interessante, porque o Karl Marx ele dizia que o proletariado que nasce no capitalismo é esse que vai ser o coveiro do capitalismo, é esse que vai destruir o capitalismo. E a história, veja bem, a história mostrou que a primeira forma de instituição do socialismo vai acontecer exatamente de um regime que era feudal para o socialismo que foi na Rússia. Então, daí os questionamentos interessantes. Por que será que Marx não percebeu isso? Porque o Marx ele vai se dar conta, ele não vai se dar conta, não vai vivenciar a Revolução Socialista da Rússia, porque ele, inclusive, faleceu ainda no século XIX. Uma concepção de homem, onde o ser é o dever único e necessário, é uma análise da contingência das ações e da complexidade dos organismos sociais. A teoria do Karl Marx vai ser uma análise histórica, materialista da sociedade e vai tratar também da complexidade dos organismos sociais. Vai ser uma teoria crítica da sociedade que vai questionar, criticar o capitalismo. A significação das teses marxistas parece contraditória. São alguns questionamentos que são colocados por alguns teóricos, que nós vamos ver inclusive aí o Bernstein. A leitura da evolução das sociedades como algo determinado pela economia. Lembrando que o Marx ele chegou a defender exatamente essa determinação. A sociedade ela passa do capitalismo para o socialismo. E olhe que na história, como acabei de falar, não aconteceu assim. Na Rússia, de 1917, vai acontecer exatamente a Revolução Socialista, que passa de um regime feudal para um regime socialista, não chega a ser capitalista. Essa revolução que foi liderada por Lenin. A luta de classes como chave da inteligibilidade. Marx vai propor que a sociedade é dividida em classes, a classe dos capitalistas e a classe dos trabalhadores. E o tempo todo vamos ter uma tensão na sociedade, os capitalistas querendo se manter, explorando os trabalhadores, e os trabalhadores querendo se livrar da situação de exploração. E daí vai se gerar a possibilidade de uma sociedade socialista, principalmente com as contradições advindas no interior do capitalismo. Então, a leitura de uma sociedade de classes, que o Marx vai trazer, inclusive isso vai ser estimulado bastante nos movimentos sociais, nos partidos políticos de esquerda,
Hoje, em pleno século XXI, essa questão de classe ainda permanece uma sociedade dividida em classes, mas a leitura estritamente pela classe não vai ser o suficiente para entender as transformações ou necessidade de transformação dessa sociedade. Por exemplo, um marxista chamado Antonio Gramsci, um pensador italiano, que vivenciou o fascismo lá, questionou, foi preso pelo fascismo na Itália, ele vai explorar mais a parte da superestrutura. Ele não vai fazer uma leitura determinista da história e também não vai se focar simplesmente nas classes. Reconhece que as classes sociais estão presentes na sociedade, que a burguesia mantém o Estado a seu favor, mas é preciso reconhecer também a superestrutura, ou seja, tudo aquilo que está relacionado às ideologias, à cultura, aos partidos, às ideias, que alimentam, que fortalecem uma sociedade, que faz uma sociedade ser o que é. A crítica do Estado burguês. Embora não tenham elaborado uma teoria do Estado, Marx e Engels empreenderam a crítica mais radical do século XIX de todas as teorias do Estado. Marx e Engels eles vão ser muito claros. O Estado burguês ele precisa exatamente de que seja um Estado a serviço da burguesia. E de modo que tudo vai ser usado para controlar a sociedade, controlar principalmente os trabalhadores e evitar que haja conflitos, que haja transformação dessa sociedade. Então, Marx e Engels são críticos ferrenhos do capitalismo, do Estado burguês. Na opinião deles, o Estado burguês, o Estado capitalista, existe apenas para atender os interesses da burguesia. E por isso que a burguesia, seja empresarial, latifundiária, vai estar ocupando os espaços, vão ocupar os espaços como o parlamento, o judiciário e o executivo, para manter os seus interesses, a sua ideologia em voga. Um sistema de exploração econômica, Marx vai dizer, olha, o capitalismo se baseia na exploração. Ele, quando faz a análise da sociedade, a forma como o salário era pago aos trabalhadores, ele vai, inclusive, descobrir a teoria da mais-valia. Ou seja, quanto mais o trabalhador trabalha para o capitalista, mais ele é explorado, mais ele recebe menos. Então, ele vai exatamente dizer, a mais-valia vai ser o ponto-chave da exploração do capitalismo. Porque a mais-valia é exatamente o quê? O tempo de trabalho utilizado pelo trabalhador que não é pago ao trabalhador pelo capitalista. Por exemplo, você trabalha 8 horas e você recebe no máximo 4 horas, as outras 4 horas fica em poder do capitalista. Então isso vai se constituir uma exploração. A mais-valia pode ser relativa nessa situação aí das 8 horas, como falei, e também pode ser absoluta quando o trabalhador trabalha, por exemplo, 8 horas, as mesmas 8 horas, e é obrigado a produzir mais. Ou então quando ele é obrigado a trabalhar mais horas e não recebe mais, a não ser 1% a mais ou 10% a mais daquilo que ele trabalhou. A burguesia desempenhou um papel revolucionário, mas não é mais uma força de progresso. Ela não é uma força de progresso, a burguesia. Ela desempenhou um papel revolucionário, mas ela não é exatamente uma força de progresso. Marx vai dizer, por que ela se tornou revolucionária? Porque ela mudou a estrutura feudal para a estrutura capitalista, ou seja, o modo de produção que era feudal, baseado na terra, agora vai ser um modo de produção baseado no lucro, no capitalismo, no qual o trabalhador vai ser também uma mercadoria, se transforma numa mercadoria porque ele vende a sua força de trabalho. Agora vamos às críticas que temos ao pensamento do Karl Marx. Por exemplo, o Bernstein ele faz uma revisão do pensamento marxista e ele faz algumas críticas. Ele diz que o capitalismo, longe de autodestruir-se, se autorregula. É bem verdade, considerando em pleno século XXI, como o capitalismo consegue se manter, inclusive fazendo reformas como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que ao longo do tempo ele vai buscando se autorregular. Se ele se destruísse tão fácil assim, ele já teria se destruído.
mas a história tem mostrado que ele se autorregula. O revisionismo de Bernstein destaca 3 críticas. A primeira se refere à teoria do valor do trabalho. O valor de um produto depende também de sua utilidade, que também é um fator subjetivo na visão do Bernstein. A segunda crítica: a teoria da pauperização é desmentida pelos fatos. A formação da sociedade anônima se contrapõe à centralização das fortunas que resulta da concentração das empresas. Não há maior concentração do capital e o número dos produtores aumenta. Isso é uma leitura que o Bernstein faz. Mas na prática a gente sabe exatamente que mesmo tendo alguma mudança, que digamos parte dos trabalhadores conseguiu alguma mobilidade, algum sucesso, isso não acontece com a maioria dos trabalhadores que recebem um salário mínimo. Terceira crítica: a polarização das classes anunciada por Karl Marx não se realizou. As classes médias não se polarizam e se ampliam. Bom, a classe trabalhadora, na verdade, é que vai ser exatamente o lado oposto, o antagônico da classe capitalista. Na leitura do Bernstein, ele vai colocar que a classe média, por exemplo, ela não vai se polarizar, vai se ampliar. A história tem mostrado que em alguns momentos isso aí, essa questão, houve uma certa ampliação. Mas é fato, como Engels demonstra, que a classe média, na verdade, ela surge como um sustentáculo da classe capitalista. Então, nesse caso aí, essa leitura do Bernstein, ela não faz muito sentido, porque, na verdade, a classe média foi criada para ser o principal sustentáculo da classe capitalista, porque ela vai estar ali na parte intermediária e ela precisa da estrutura criada pelo capitalismo. Já a classe trabalhadora, ela é a base do sistema desigual e injusto de exploração capitalista e vai estar o tempo todo lutando para sobreviver. Os trabalhadores, quando tomam conta, conhecimento crítico, consciência da classe, da situação de classe que vivem, lutam para mudar essa situação. Então, essa leitura do Bernstein, ela não é muito sustentável, ela não tem sustentação, na verdade. O crescimento contínuo da produção coloca-nos, portanto, diante da seguinte alternativa: ou uma elevação progressiva do bem-estar do proletariado, ou uma classe média numerosa. Mesmo tendo acontecido um aumento da classe média, mas não houve esse bem-estar tão grande. A partir da Segunda Guerra Mundial, a partir inclusive da crise de 29, da crise da Bolsa de Valores, que vai gerar a depressão dos Estados Unidos, e também na Segunda Guerra Mundial, vamos ter a necessidade da instituição de um estado de bem-estar social, que vai ser um estado que vai se preocupar mais com os trabalhadores, com programas sociais. E aí, o capitalismo liberal, nesse momento, ele abre a panela de pressão, né? Ele se amplia para evitar a sua derrocada. Porque se não tem circulação da economia, se a economia estanca, o capitalismo também estanca. Então, era necessário que acontecesse o estado de bem-estar social. E olha só que coisa interessante. O estado de bem-estar social vai se basear exatamente no que acontecia nos países socialistas como a União Soviética. De que forma? A planificação, a necessidade de organizar a sociedade de maneira equilibrada, que evitasse as crises sociais, que evitasse que os trabalhadores vivessem numa situação precária. O socialismo se implanta dessa forma. Então, o capitalismo ele vai levar em consideração a necessidade de um planejamento social, até inclusive ceder alguma coisa para o trabalhador, mas mantendo a estrutura da propriedade privada. Ok? No capitalismo, a propriedade privada é o fundamento do capitalismo. Já no socialismo não existe propriedade privada. A propriedade vai ser coletiva. O único detentor da propriedade vai ser o Estado para coletivizar. E os trabalhadores vão ser os gestores, por exemplo, das empresas, dos meios de produção. Karl Kautsky foi um teórico que ele fez também uma análise crítica
do pensamento do Karl Marx. Ele assumiu a tarefa de refutar as teses de Bernstein e fez através da defesa de um marxismo ultra-ortodoxo. Então a crítica que o Karl vai estabelecer não é uma crítica no sentido negativo. Vai exatamente considerar o pensamento do Bernstein, vai fazer uma crítica ao pensamento do Bernstein. Segundo Rosa Luxemburgo, que foi uma pensadora, crítica, socialista, ela assumiu a defesa do marxismo. Ela diz que o erro do Bernstein resulta do esquecimento de 3 dados fundamentais no capitalismo, revelados pelo socialismo científico, que o socialismo pode se apoiar. Por exemplo, na crescente anarquia da economia capitalista, na socialização crescente do processo de produção que cria os primeiros fundamentos positivos da ordem social vindoura, no caso do socialismo, quando vai ser uma socialização dos meios de produção, as empresas geridas pelos trabalhadores, e na organização e na crescente consciência de classe do proletariado, que constitui elemento efetivo da revolução iminente. Então, a Rosa Luxemburgo vai também rechaçar o pensamento do Bernstein. No capitalismo, o capitalismo está condenado à mundialização, ou seja, o processo de reestruturação produtiva, que passa do Taylorismo para o Fordismo, por exemplo, vai ser uma reestruturação do capitalismo para se manter. Só subsiste arruinando as estruturas não capitalistas. Tem necessidade delas como de um solo nutriz à dispensa, do qual a acumulação prossegue absorvendo. Então, o capitalismo está condenado à mundialização e, à medida que chega às contradições máximas do sistema capitalista, vamos ter a consciência de classe aumentando e a necessidade de mudança de um regime capitalista para o socialismo. Por enquanto, o capitalismo ainda está ganhando com essa história, porque tem, de fato, se revitalizado. A etapa imperialista. Lenin vai fazer uma análise do imperialismo na sociedade. O imperialismo capitalista, que é a etapa superior do capitalismo. O regime capitalista entrou numa nova etapa, a última antes do colapso, que é a etapa imperialista. Veja bem, nas leituras marxistas de Lenin, o imperialismo seria a etapa última do capitalismo, que aí, com suas contradições, viria o socialismo. Até agora o capitalismo está conseguindo se revitalizar, mas o imperialismo apresenta as suas contradições e é possível exatamente que o Lenin tenha razão, o imperialismo sendo exatamente a etapa última do capitalismo. A questão é, o imperialismo ainda se revitaliza, ele tem condições ainda de se manter, de evitar que o capitalismo sucumba, chegue ao fim? Essa é uma questão. O capitalismo de monopólio. O capitalismo de monopólio, exatamente, é mais ou menos o que eu estou colocando aí, é como o imperialismo ele se coloca. O capitalismo de monopólio, você vê as grandes empresas monopolizando, né? O capitalismo financeiro, o setor dos bancos, a exportação de capitais e a luta pela partilha do mundo, que isso aí vai gerar, inclusive, conflitos entre os próprios capitalistas. Isso que pode dar margem também para o fortalecimento da luta pela mudança do regime capitalista para o socialista. O estágio imperialista ele favorece as perspectivas revolucionárias, porque vão aparecer as contradições, e aí é possível exatamente a mudança desse regime. Claro que vai precisar da consciência de classe, da organização dos trabalhadores, da organização da sociedade civil. Ele apressa o advento do socialismo, ele está dizendo o imperialismo, apressa o advento do socialismo, antes de mais nada por multiplicar os riscos de guerra. Porque para se manter no poder vai inclusive buscar a guerra. Por exemplo, nós temos agora os Estados Unidos apoiando a derrubada do Maduro. Então, se articula exatamente para derrubar o Maduro na Venezuela. Durante as ditaduras militares, como aconteceu no Brasil, a ditadura a partir de 1964, vamos ter o apoio dos Estados Unidos, como aconteceu também nas várias ditaduras do Chile, como Paraguai, Uruguai, Peru, tudo isso apoiado
pelos Estados Unidos para manter o sistema capitalista e demonizar o modelo socialista. O socialismo soviético e o imperialismo. Aí nós temos a leitura que o Stalin vai fazer. Depois do Lenin, o Stalin vai ser o líder da revolução socialista na União Soviética. E ele, inclusive, vai ser um ditador. A teoria leninista do imperialismo e sua lei do elo mais fraco anunciam a tese stalinismo do socialismo em um só país. Ao longo da história, vai se perceber o seguinte, que o socialismo ele não tem como ser transferido de um país para outro. Cada modelo socialista, cada país vai adotar um socialismo de acordo com as suas condições. Na tese socialista do Lenin, melhor dizendo, do Stalin, não seria dessa forma. O modelo implantado, por exemplo, da União Soviética seria exportado para os outros países que se tornassem socialistas. O pós-Estado, o capitalismo monopolista de Estado, ou seja, com esse capitalismo monopolista de Estado, vamos ter exatamente depois a derrocada desse capitalismo monopolista com as contradições desse sistema. Stalin utiliza a diferentes análises do imperialismo em função das necessidades políticas no contexto que ele viveu. O Estado, a hegemonia revestida de coerção. Gramsci ele propõe uma definição extensiva do Estado que se distingue tanto de sua apreensão puramente econômica quanto de sua caracterização como aparelho de repressão. Como já falei anteriormente, Gramsci ele não vai fazer uma leitura determinista, assim como Marx fez das classes, da mudança da sociedade capitalista para socialista. O Gramsci vai perceber exatamente a necessidade de fazer estudos, uma leitura crítica, a partir da superestrutura, ou seja, como a ideologia se apresenta na sociedade, como funcionam os partidos políticos, a cultura, porque nem tudo se resume à classe, à questão da classe. É preciso entender como a sociedade se estrutura a partir do modo de pensar uma estrutura de sociedade. No caso, a superestrutura é tudo que está relacionado às ideias, ao partido, por exemplo, ao judiciário, e é isso que vai organizar uma sociedade. O capitalismo tem se revitalizado através de um modelo liberal exatamente dessa forma, inclusive impondo até modelos de organização de sociedade, de sistemas eleitorais, agindo e interferindo até nos sistemas eleitorais. O Estado é a sociedade civil, mas a sociedade política revestida de coerção. Essa é a leitura que o Gramsci faz. O Estado não é apenas uma instituição controlada pelas elites capitalistas. O Estado também ele pode ser a sociedade civil, mas a sociedade política. A sociedade política que o Gramsci vai falar é exatamente, por exemplo, os partidos políticos, as organizações políticas. Bom, essa foi a nossa aula sobre Estado-partido. Então, em resumo, podemos dizer o seguinte: o Estado-partido, essa determinação, melhor dizendo, essa denominação se deve à forma como o Estado assumiu a direção dos partidos políticos que controlaram determinadas sociedades, determinadas nações. No caso da União Soviética, vamos ter o Partido Socialista Soviético que vai controlar, que vai ser o único partido, vai ser um partido único que vai controlar a sociedade. Já na Alemanha, vamos ter exatamente um caso diferente, né? Vamos ter um partido de direita que vai se colocar exatamente como um partido único. É isso aí, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like, um gostei, de ativar o sininho para receber as nossas novidades, de compartilhar, de divulgar os nossos vídeos.